bom dia. Está tramitando no Senado Federal um projeto de lei de combate ao bullying. Mas enquanto esse projeto não é aprovado, não se transforma em lei, o que pode ser feito? O que a família pode fazer? O que a escola pode fazer? Qual é a participação da sociedade nesse processo todo? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi a Rogenê Almeida Santos Costa, que é psicóloga e também é pedagoga. Bom dia, Rogenê. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Esse projeto ainda está no Senado, ainda está precisando de aprovação, mas isso não impede que todo mundo se movimente em torno de um assunto que incomoda todo mundo, vamos dizer assim. No primeiro momento, o que pode ser feito pela escola? A escola ela tem uma responsabilidade imensa, porque ela é o segundo espaço de socialização que acolhe as primeiras experiências da criança numa interação mais ampla com os grupos e as diferenças sociais. Então, a escola, ela tem, o primeiro papel é de tornar esse processo de socialização algo acolhedor e algo que seja centrado no respeito. Então, as formas de interação que a escola estabelece desde o primeiro momento com a criança já se constitui um fator de proteção ou de risco a esse tipo de relacionamento, que o bullying é uma forma de relacionamento abusivo, é maus tratos, né? É violência. Porque, na verdade, o que é bullying? Muita gente diz assim, antigamente a gente chamava alguém de gordinha, não tinha problema, a gente botava um apelido em alguém na escola, não era problema, e hoje tudo que a gente faz é bullying. O que é exatamente o bullying? É uma prática de desprestigiar, de humilhar, de agredir de maneira ou sutil ou explícita, direta ou indiretamente, mas continuamente e numa relação de força desigual. Então tem dois componentes aí, a continuidade desse processo de violência e ao mesmo tempo a desigualdade na correlação de forças. Ou seja, um menino mais forte, ou intelectualmente, ou fisicamente, ou mais de um, que se dirige a um isolado, a um solitário. Então, há essa desigualdade de forças, ou seja, há um componente de covardia nessa relação. Entendi. Por exemplo, na escola, é sempre um grupo contra um, normalmente. Nem sempre o grupo, às vezes é aquele menino mais valentão, aquele menino que se destaca por uma agressividade mais evidente. É o valentão do grupo, normalmente. Exatamente, que aí ele submete aquela vítima, porque a vítima também, ela tem um perfil que lhe coloca no encaixe dessa relação. Qual é o perfil dessa criança? Não é só criança, não. Qual é o perfil da pessoa que sofre bullying? Ele tem uma predisposição. É fácil ser notado isso. É fácil ser notado para quem tem um olhar mais atento, mais psicológico sobre o sujeito. É aquele sujeito que tem uma tendência a se isolar. É aquele sujeito que já traz inseguranças em relação ao seu autoconceito, a sua autoeficácia, a sua autoimagem. Então, este sujeito, ele já carrega inseguranças, carrega muitos medos, o perfil ansioso, a criança mais calada. E aí, um professor atento, ele percebe isso na entrada logo da escola. Aquele menino que vai ficar lá na lateral da sala ou no fundo da sala, que tem dificuldade de criar logo laços, de se inserir nas rodas, nos grupos. Ele vai ter sempre essa dificuldade. Mas tem um perfil do bullying, por exemplo, uma criança gordinha, uma menina, vamos dizer. A menina gordinha, ela já pode dizer, ela já atrai um olhar meio diferente. Mas nem toda menina gordinha é predisposta a sofrer bullying, né? A gente tem aquelas bem resolvidas que não tem nenhum problema com isso, não tem? Verdade, é verdade. Porque, veja bem, tem crianças que mesmo tendo uma característica física que fuja ao padrão, à tendência da moda, mas são crianças que foram cultivadas, que cresceram no ambiente familiar. É um aspecto que eu vou falar depois, a importância da família. Estou só pegando os pontos. Essas meninas que foram criadas nesse ambiente, em que falava da sua condição
que via a sua diferença de uma maneira mais positiva. Ah, sim, sou gordinha, você é gordinha, mas é linda e tal. Então, essa menina que vem com essa autoestima... Autoestima, exatamente. Autoestima. E a autoestima, ela é composta de 3 elementos. Autoconceito, autoimagem e autoeficácia. Então, quando a menina é trabalhada realmente nessa autoestima, que tem esses componentes, se sente eficiente, sabe que sabe das coisas, gosta do que vê, então o conteúdo externo que chega não abala, não vai afetar, não abala, não assim, afetar, entende? Agora, claro, numa sociedade como a nossa, em que há um perfil de beleza, né, um padrão de beleza, há exigências, claro que isso de qualquer modo cobra, né, gera uma cobrança, mas é uma cobrança para uma menina que foi bem nutrida. Isso, diferente. É uma cobrança que vai afetar quem não teve essa autoestima e todos esses itens que você falou aí trabalhados. Exatamente. Quem teve tudo isso, essa cobrança vem, bate e volta. Bate e volta, ou então ela reelabora, né? No sentido de dizer, posso melhorar em alguma coisa, mas não porque alguém está me cobrando, ninguém tem essa autoridade de me exigir o que eu devo ser e fazer. Mas isso é possível, por exemplo, vou pegar uma adolescente, que é uma fase, a gente diz sempre muito complicada da vida, né? Uma adolescente já tem todos os problemas inerentes a essa fase complicada da vida, como eu acabei de falar. Ela já tem esse outro perfil que a colocaria dentro do estereótipo de quem vai sofrer bullying. Dá para assimilar as duas coisas assim, mesmo com toda a autoestima trabalhada, a família apoiando? Dá para trabalhar? Vai sofrer um pouco mais, porque veja bem, a adolescência, ela já tem uma característica diferenciada daquela criança cuja identidade depende muito das trocas familiares. O grupo familiar é o seu principal suporte. Sim. Na adolescência, já há uma necessidade do sujeito se autodiferenciar da família e se sentir aceito no grupo social mais amplo. E aí as regras do grupo social mais amplo já pesam mais sobre o adolescente. Gera uma cobrança maior de atender à expectativa social para se sentir parte do grupo. Ser parte dos grupos dominantes na adolescência é fundamental. Aí afeta. Mesmo quem tem uma autoestima na infância bem trabalhada, mas na adolescência há uma cobrança maior de corresponder. Tem um abalo, sim, porque quer corresponder ao que o grupo mais amplo espera, né? E ela quer ser parte disso. Com toda certeza. Mas sobre tudo isso, nós vamos continuar falando no próximo bloco. Vou fazer um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta. Só um minutinho. Volto aqui para mais um bloco de conversa sobre bullying e os efeitos que ele causa na pessoa que sofre esse tipo de ameaça. Posso chamar isso de ameaça? Não. Constrangimento. De constrangimento. É um conjunto de ações, né? São muitas ações. Entre elas, ameaça e constrangimento. Pois é. A gente já saiu da criança, a gente já está aqui na adolescência, quando ela já está na escola, tendo um papel mais ativo dentro dessa escola. E você me falou no bloco anterior um termo que eu achei muito interessante. O professor mais atento vai conseguir perceber esses sinais acontece, pode deixar o garfo no chão, não tem problema. Mas assim, os professores, eles já têm esse olhar, eles já estão treinados para ter esse olhar mais, vamos dizer, mais criterioso, mais cuidadoso com aqueles que podem vir a sofrer essa prática? Dos anos 90 para cá, foi nos anos 90 que a gente percebeu assim uma explosão de consequências dos atos violentos dentro da escola. E aí os professores, a partir de então, começaram a se preocupar mais, as escolas, os gestores escolares começaram a criar espaços de formação. Então essa formação, eu não diria que ela é tão recente. Dos anos 90 para cá, nós temos percebido um interesse muito grande no preparar esses educadores para ter esse olhar mais atento e para compreender também as nefastas consequências que o bullying provoca por ser uma prática realmente contínua.
ela se tornando algo contínuo, ela deixa efeitos emocionais a longo prazo. Se bobear para a vida inteira, pra vida né? inteira. Se não forem bem trabalhados. Sim, eu esses percebo resultados. isso na clínica. Isso. No meu trabalho terapêutico com adultos, eu tenho casos de pessoas que foram marcadas lá na infância e como calaram, isso ficou como uma marca, né? Uma característica de dor, uma dor que ficou instalada. Mas se acontece esse olhar mais cuidadoso, mais criterioso, isso pode evitar mesmo, Adriana? Claro, pode. O ser humano, ele tem uma plasticidade neurológica fantástica, isso também foi descoberta dos anos 90, que mostra que a gente pode se restaurar, se receber, né, as condições ideais, que é de reestruturação cognitiva, que é de reelaboração afetiva. E isso, o cuidado dos educadores favorece, o trabalho terapêutico nos consultórios favorece, outros trabalhos em grupo, terapias grupais, inserção em grupos terapêuticos, tudo isso favorece a superação desse tipo de trauma, que é um trauma. Com toda certeza. E como todo trauma, a gente às vezes tem vergonha dele. Tá? A gente às vezes esconde, a gente não quer mostrar fraqueza de dizer que está incomodada com aquele tipo de brincadeira. Quer dizer, você faz uma brincadeira comigo e na hora eu levo ali na graça, aquilo está me magoando, mas eu não quero mostrar. Exatamente. Essa questão da própria pessoa em ter dificuldade de externar isso não vai atrapalhar esse processo de restauração, vamos dizer assim? Bastante. Isso é um complicador. Inclusive, eu até digo mais, as estatísticas que a gente tem sobre bullying, elas não são realistas, porque pelo próprio perfil da vítima, que é uma pessoa que tem maior dificuldade de expressão, muitos deles têm problemas realmente de habilidades sociais, tem transtorno de déficit de habilidades sociais, então não é uma pessoa que tem essa capacidade de extroversão para falar tudo o que sente, o que pensa, com assertividade, com confiança. Então muitos realmente calam e dificultam a percepção dos educadores, às vezes na própria família, quando é uma família que não tem um espaço de convivência muito estruturado, a família mesmo não se dá conta que um comportamento da brincadeira da própria família, isso eu constato, brincadeira dos próprios pais. Brincadeira na família. Exatamente. Às vezes fere até mais do que a brincadeira do amigo, né? Exatamente, exatamente, fere mesmo, porque dos pais, a expectativa da criança e do adolescente é de aconchego, acolhimento. Então aquela brincadeira se torna muito mais pesada, muito mais dura do que se fosse um amigo falando. Fica mais difícil, então, essa reestruturação quando você recebe aquilo que você não estava esperando de alguém que você esperava uma coisa diferente. O contrário, né? O contrário, né? Se você espera carinho de uma pessoa e ela te dá zombaria, vamos dizer zombaria, assim. Zombaria, né? A palavra é essa. Então, às vezes a brincadeira em casa é assim, olha, você tá gordinha demais, você não para de comer. Olha, desse jeito, a balança vai quebrar. Entende? E você olha, vai explodir, eu acho que é o que gordinha mais ouve, né? Olha, e esse é o primeiro fator de bullying, é a questão corporal. Pois é, isso que eu queria te perguntar. O gordinho, a gordinha, principalmente a menina, acho que para a menina pesa muito, muito, porque tem essa cobrança toda de você ter o corpo perfeito, linda, magra, bonita, alta, magrinha principalmente. Você pode ser baixinha, você tem que ser magrinha. Você pode ser alta, mas você tem que ser magrinha. Então, essa cobrança para a menina é o principal fator de bullying em meninas? Para todos. Na verdade, as pesquisas que eu vi, e foi feita uma pesquisa em 2015, junto com o PISA, né, que é aquela avaliação internacional, feita nos países que são membros da Organização para o Comércio. Essa pesquisa, que é muito reconhecida, ela mostra que a primeira causa que provoca o bullying são as características físicas. Tanto para menino quanto para menina. Depois a característica do rosto. Do rosto? Do rosto. Né? Se você chama muita atenção por algum motivo, é um nariz, é uma orelha, né? É um olho, mas... É verdade. Então, mas o primeiro é o corpo, então é o ser gordo, é o ser magro, demais, o demais. Aquilo tudo que passou do ponto. Foge, assim, daquela tendência, do considerado normal. Exato, que não existe, né? Que não existe. São convenções, né? Engraçado, você falou características do rosto, eu lembro que, por exemplo, tem
características que você é ironizado, vamos usar um termo bem leve, lá na adolescência e na infância, e que na idade adulta ele se transforma num atrativo. Por exemplo, o rosto. Eu sempre tive vergonha da minha boca. Eu achava a boca grande demais, eu morria de vergonha da minha boca. Eu dava com a boca para dentro porque eu tinha vergonha mesmo. E hoje a boca mais carnuda se transforma num símbolo de sensualidade, Sim, de coisa toda. coisa Pode haver essa inversão? Sim, claro. E aí, já que tu falaste assim, autorrevelação, eu passei a minha infância toda sendo muito tímida porque eu era muito magra. Eu era magra além da tendência, mas muito magra. Então isso me deixava como aquela criança, a magrinha. As pessoas não viam o meu nome, viam aquela magrinha. Aquela magrinha? Aquela magrinha. Então aquilo me intimidava, aquilo me desprestigiava. E aí depois, quando eu cheguei na adolescência, que é o padrão de beleza já, começou a exigir magreza e tal, então eu mudei realmente até o meu jeito de me relacionar com as pessoas. Fiquei muito mais segura, muito mais comunicativa. Incrível, né? Que a autoimagem, ela é um componente forte da autoestima. É verdade, então, é verdade. Isso não pode negar. Por exemplo, assim, quando você tem essa autoestima, claro que você se intimidava com aquela brincadeira boba, né? Que você faz de conta, eu tô dizendo isso porque eu passei por isso, assim, você faz de conta que aquilo não te afeta, mas te afeta muito. Seios grandes, antes era condenado, hoje são elogiados. Símbolos de feminilidade. Símbolos de feminilidade. Pode haver essa mudança de padrão ao longo do tempo, Rojane? Quer dizer, coisas que antes poderiam ser motivos de bullying, hoje são motivos de elogios? Sim, mas é por isso que é importante esse papel da família, no diálogo cotidiano, trazer esses vários conteúdos, né, da sociedade, da mídia, dos padrões, para desenvolver uma consciência na criança e no adolescente de que modelos mudam, de que padrões mudam e que em cada família a gente também pode adotar os nossos modelos positivos e nos diferenciarmos do que está aí como tendência sem que isso nos desqualifique. Então, uma coisa que eu lembro quando eu passava por essa coisa, esqueletinho, magrinha, eu lembrava do olhar do meu pai, né, que dizia para mim, não, você é linda como você é. Nossa, como você é delicada. Então, meu pai associava a minha fragilidade física, delicadeza. A delicadeza, né? A coisas boas. Leveza. Olha como você parece com essa boneca e tal. Então, quer dizer, o papel da família em criar espaços afetivos, numa comunicação afetuosa e informativa que consiga fazer novos conceitos na criança. Dá esse contraponto, não é Exatamente. isso? Você tem a agressão lá fora, você tem o carinho aqui dentro. E meu pai também teve um papel muito fundamental, mas sobre isso nós vamos conversar também no próximo bloco, porque de novo eu vou fazer um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre esse assunto. Só um minuto. Volta aqui para o nosso último bloco de conversa sobre esse assunto que com certeza interessa a muita gente, se não a todo mundo, né? Todo mundo tem sempre alguma coisinha que destoa do padrão considerado perfeito e que vai ter um probleminha ou outro, às vezes leve, às vezes mais grave. A gente já falou o papel da família, o papel da escola, agora a gente vem no papel da sociedade. Por exemplo, a gente falou dos nossos pais. O meu também teve um papel fundamental nessa aceitação que eu tinha essa boca muito grande, essa boca muito grande que eu sempre tive, mas ele sempre me achou linda, então a opinião do meu pai para mim era fundamental. Se ele estava dizendo que era bom, se ele estava dizendo que eu era bonita e pronto, não interessava o que os outros disseram. Mas é claro que mesmo assim a gente sofre. Essa sociedade, de alguma forma, ela pode ser disciplinada para aceitar o diferente? É muito difícil a gente imaginar assim uma tendência geral voltada para aceitação das diferenças, porque tem sempre os grupos dominantes que querem impor o seu padrão para tirar suas vantagens. E atualmente a gente vive numa sociedade de consumo e que o consumo dita
determinados interesses e padrões, né? Vamos esquentar nosso café, que a gente Tá já certo. conversou demais. Por outro lado, o que acontece? É possível, sim, ampliarmos um debate envolvendo a sociedade de uma maneira muito mais ampla. E os meios de comunicação, como espaços como esse que você está trazendo, têm um papel fundamental. Porque esse processo de ampliar a informação, de dar clareza às consequências do ponto de vista científico, mas com uma linguagem mais acessível, mais popular até, favorece o cidadão comum compreender a sua responsabilidade nesse processo de formação das pessoas, que não se dá só na escola, nem só na família. Porque esse papel, às vezes, de agressor, vamos dizer assim, tá melhor do que eu, né? Mas sem problema. Esse papel, às vezes, ele pode ser inconsciente, não pode ser assim, tipo, eu estou fazendo uma gracinha, eu não estou mexendo com ela. Não pode você fazer aquilo de uma forma que você acha que não está afetando o outro? Olha, o menino agressor, isso foi importante, nós não tínhamos dado um espaço para refletir sobre a criança agressora. Agressora, sim. A criança agressora, ela também traz características desde muito cedo. A criança que é extremamente impulsiva, uma criança opositora, uma criança que tem muitas dificuldades de lidar com regras, com normas, ela é uma criança que tende a também criar uma estratégia de imposição. Né? E aí ela sabe que está fazendo aquilo. O que ela não sabe é a extensão, as consequências daquele ato. Mas ela sabe que ela está numa atitude de querer subjugar, dominar. Ela tem prazer naquilo. É uma forma de prazer. E aí muitas delas também tem problemas de baixa estima, de baixa autoestima em outras áreas, e aí naquela área que ela tem poder, ela se estabelece. Ela se torna referência. Eu acho isso também, que o agressor, ele também tem suas, vamos dizer, os seus calcanhares de Aquiles. Seu sofrimento. Não podemos negar. E que ele precisa se impor através de uma outra coisa. Só que ele, vamos dizer, ele tem a capacidade de descobrir essa outra coisa, se estabelece dentro dela e através disso ele consegue atingir o outro. Exatamente, ele descobre um poder de dominar. Naquilo ele domina, mas se nós formos acolhê-lo, ouvir de perto a sua história, nós vamos perceber que tem uma série de pontos ali, de fragilidades, de carências que ele compensa com aquele comportamento agressor. E aí, mais uma vez, cabe à família e à escola descobrir esse perfil agressor, porque a gente está falando muito só da pessoa que sofre o bullying, mas a gente precisa cuidar das duas pontas, né? Cuidar, fundamentalmente, dos dois lados. Então, nesse caso, caberia também à escola e à família descobrir esse perfil agressor e trabalhar essa característica? Precocemente. Quanto mais precocemente, melhor. Porque, veja bem, a maioria dos estudos que se dedica a compreender o comportamento antissocial do adulto, né? Aquele adulto serial killer, não sei o quê, nem toda criança que foi um antissocial na infância vai ser um psicopata lá na vida adulta, mas todo psicopata foi uma criança com problemas antissociais. Entendeu? Então precisa ser cuidada para não chegar lá. Não precisa chegar lá, né? Porque a criança nos primeiros anos ela teve um comportamento antissocial ou praticou bullying, que ela vai se tornar um doente patológico mesmo. Quer dizer, vai ter uma patologia. Uma patologia na fase adulta. Mas é quase natural. Não é, como eu disse, todo que chega lá passou por esse comportamento antissocial, teve problemas assim, mas nem todos que têm o problema antissocial na infância, entendi. Mas aí a gente, por exemplo, hoje, a gente não cuida mais de quem sofre do que quem faz? Nosso olhar não está mais voltado só para a vítima, mais do que para o agressor? A tendência tem sido essa, né? Porque a vítima, ela já demonstra fragilidade. E aí você se sensibiliza para socorrer. Exato. E o menino que está lá, aparentemente dono da situação, durão, fica meio só na punição.
E aí eu estou trazendo esse aspecto, só a punição não resolve. É preciso identificar realmente as causas mais profundas para dar suportes que o ajudem a sair daquela tendência de comportamento. Quer dizer, as duas pontas precisam de atenção, de acompanhamento e de tratamento. E de tratamento. E aí a família tem um papel fundamental. Se você tivesse que escolher entre escola, família e sociedade, quem teria um papel mais fundamental nesse processo de recuperação, Jana? Família. Família. A família, mas principalmente para a criança. Criança e adolescente, esse primeiro momento. A criança principalmente a família e a adolescência, família e escola. Principalmente essa aliança entre escola e família trazem resultados muito imediatos. Mas só uma última pergunta. Quando a família te deu esse suporte todo, já na infância, que você já chega na adolescência com essa, como vamos dizer, com essa rede de proteção um pouco mais formada, você vai ter mais chance, sim, de passar por ela sem muitos traumas. É claro, isso é fantástico. E é isso que o meu trabalho hoje, aliás, não só hoje, mas desde que eu vinha atuando dentro da escola, era fortalecer essa parceria entre a escola e a família para que a família se sentisse apoiada e fortalecida naquilo que ela não percebia pelo olhar da escola como um olhar complementar. Porque a família vê a criança ali no seu espaço e a escola já vê ela na relação mais ampla. Entendi. Olha, eu acho que a gente passaria aqui a manhã inteira falando sobre isso, precisa de vários programas, porque são tantas as nuancezinhas de um determinado problema, no caso o bullying, que cada um que a gente vai chamando, a gente vai descobrindo coisas novas. Você está convidada, sempre convidada para voltar aqui para a gente conversar sobre assuntos como esse que interessa para todo mundo, com toda certeza. Muito obrigada pela sua participação, um bom dia para você. Obrigada, foi ótimo. E você já sabe, tudo isso fica à sua disposição no nosso site, acesse a hora que você quiser e o site você já sabe, né? Tá passando aqui, al.ma.leg.br/tv, todas as entrevistas vão lá estar à sua disposição e também nas nossas redes sociais vai estar tudo lá bonitinho para você acessar. Mas você sabe também que todo dia eu vou estar aqui, 8h30, esperando por você, tá? Tchau!